Está no ar, programa Loucos por Esportes. Informações, músicas e comentários sobre todos os esportes. Olá, estamos começando mais um programa Loucos por Esportes. Eu, Alessandro Santos, vou estar com vocês nessa edição do programa para estar comentando tudo sobre o esporte no Brasil e no mundo. A gente vem nos programas anteriores falando bastante, dos campeonatos de futebol que está acontecendo, os estaduais, Libertadores. E hoje a gente vai trazer aí as notícias, os resultados das rodadas e você vai ficar por dentro aí do que está acontecendo, as principais notícias do seu time, do seu clube. Também vamos estar falando do MMA, lembrando que teremos aí um brasileiro no próximo sábado, o Anderson Silva volta aí aos ringues, ele que ficou deu um ano mais ou menos fora dos ringues após vencer a sua última luta. Foi flagrado aí no exame, foi pego no exame antidoping, enfim, ficou esse tempo fora. E nesse próximo final de semana, no sábado, ele sobe aos ringues aí. A gente vai trazer mais informações a respeito do gigante Anderson Silva, o Spider. Voltando aqui para falar um pouco dos estaduais, que está acontecendo, tem notícias aí da equipe do São Paulo, do Palmeiras, que hoje joga, nessa rodada, nessa sexta rodada, a equipe do Palmeiras entra em campo. O Santos também tem uma notícia do Santos aí, Ricardo Oliveira, o atacante Ricardo Oliveira, recebeu na verdade uma proposta. Nessa sexta rodada o Ricardo Oliveira completaria 100 jogos pelo Santos, aí por conta dessa negociação ficou fora. A gente vai trazer e dar alguns detalhes dessa negociação do Ricardo Oliveira para o futebol da China. E tem também a vitória da equipe do Corinthians. A vitória não, o empate, aliás, da equipe do Corinthians, o segundo empate consecutivo no Campeonato Paulista. E resultados dos estaduais, no Campeonato Carioca, Botafogo venceu a equipe do Fluminense. Vamos falar também da Libertadores. Ontem o único clube brasileiro que entrou em campo foi o Atlético Mineiro, venceu por 1-0 e contou com a estreia do Robinho revelado pelo Santos, agora vestindo a camisa do Atlético Mineiro. Entrou um pouco no segundo tempo e conseguiu ajudar a segurar o resultado de 1-0 da vitória do Galo. A gente vai, ao longo da nossa programação, vai dar detalhes dessas notícias aí para vocês ficarem por dentro de tudo que está acontecendo. Vamos iniciar, falar primeiro aí do estadual, do Campeonato Paulista. Ponte Preta também que venceu, Ponte Preta que não havia vencido nenhum jogo. Já vamos começar então falando um pouco mais da Ponte Preta, que trocou o técnico. Agora o novo técnico da Ponte Preta é o Galo, e entrou já com o pé direito, Ponte Preta venceu na sexta rodada a equipe do Audax, a Ponte que, como eu disse, não havia vencido ainda no Campeonato Paulista, fato que incomodava muito, a equipe, a torcida, tanto que o seu antigo técnico, Eutrópio, foi mandado embora justamente pelos maus resultados, mau desempenho
e a Ponte Preta chegou a estar ali na quinta colocação, na quarta, quinta colocação no seu grupo, né? Zona de risco, lembrando que cai 6 equipes para a Série B. E então a Ponte já estava num momento delicado ali do campeonato, que necessitava de uma vitória, né, para começar a subir um pouco mais na tabela, né? A Ponte Preta realizou 6 jogos, né? Desses 6 jogos foram 3 empates e 2 derrotas, né? E na 6ª rodada venceu a equipe do Audax, né, por 3-1, e jogando fora, né, um ponto importante. Próximo jogo da Ponte Preta em casa, e serviu aí para dar uma moral a mais para a equipe, né, que não vinha de bons resultados, né, apesar de alguns empates, mas os empates não estavam contribuindo muito, né, levar em consideração que o grupo são 4 equipes, são 5 equipes, e somar de um ponto em um ponto não é muita vantagem, tanto que a Ponte Preta venceu um jogo, já está na 2ª colocação ali com 6 pontos, né, dividindo com o São Bernardo também, que está com 3 pontos, com 6 pontos, e o Palmeiras, que enfrenta hoje a equipe do Mojimirim, né, na 6ª rodada, também com 6 pontos, mas já deu para perceber que deu uma embolada no grupo, e a Ponte Preta está viva aí na competição. Por isso a importância dessa vitória, técnico novo. Vamos torcer para a equipe da Ponte se manter com vitórias, né, e somando pontos, para que possa avançar na fase seguinte, né, e que não venha no ano que vem disputar a Série A2. A Ponte Preta tem condições grandes aí de estar avançando. Eu lembro que no começo do campeonato eu fui avaliando aí os grupos e fui colocando os 2 primeiros, né, que avançariam para a 2ª fase, e nesse grupo B, né, eu coloquei a Ponte Preta, o Palmeiras e a Ponte Preta, mas lembrando da dificuldade do campeonato, das outras equipes também. E foi o que aconteceu, né? Nessas primeiras 5 rodadas aí não foi fácil para a Ponte, não foi fácil para outras equipes também, mas agora é torcer para que o time da Ponte Preta embale e consiga aí somar pontos que levem para a 2ª fase. O próximo jogo da Ponte Preta vai ser jogando em casa. A Ponte Preta recebe a equipe do São Paulo. Então vai ser um jogo difícil, mas se ganhar, aumenta mais aí a moral da equipe, dos jogadores, a confiança. E nas próximas rodadas, para a Ponte Preta conseguir aí bons triunfos. Só para a gente já passar aqui alguns, os próximos 3 jogos da Ponte no Paulistão. Então na próxima rodada, que vai acontecer no dia 27, no sábado, o jogo acontece às 19h30, né, no estádio do Moisés. Então a Ponte recebe a equipe do São Paulo. Na 8ª rodada, a Ponte Preta vai, né, fora de casa, aliás, joga em casa ainda, são 2 jogos seguidos em casa, contra a equipe do 15 de Piracicaba. E na 9ª rodada, aí a equipe da Ponte Preta recebe a equipe da Ferroviária. Então a Ponte tem 3 jogos aí, né? São Paulo, 15 e Ferroviária. Apesar de São Paulo ter toda essa tradição, é uma equipe, né, que agora veio de 2 vitórias, mas não estava num momento bom, né? Uma crise aí interna e externa. A Ponte também joga contra a equipe do 15, que também não está bem no campeonato. Venceu, assim como a Ponte Preta venceu apenas uma partida, e enfrenta também a equipe da Ferroviária. Essa
sim, é uma equipe que está bem no campeonato, venceu 3 e perdeu apenas uma e tem um empate também. É a equipe que a Ponte pode encontrar mais dificuldades aí, mas futebol a gente costuma dizer que é uma caixinha de surpresa, né? Muitos não apostariam que a Ponte, jogando fora, venceria o Audax por 3-1, né? Foi um jogo bem movimentado, né? A Ponte criou bastante chances aí de gol e acabou vencendo a equipe do Audax por 3-1, vencendo e convenceu, né? Acho que quem assistiu, a torcida que assistiu, gostou do desempenho da Ponte e esperamos aí que continue, que dê sequência em boas atuações aí nas próximas rodadas. Essa é a notícia aí da equipe da Ponte Preta. É a Ponte que está tentando reagir aí, né? E só para falar também de uma outra equipe aqui de Campinas, né? Tem o Guarani. Guarani que continua invicto ainda, né? Na Série A2. Porém, estava fora aí do grupo dos 8, né? Que classificam já para a segunda fase. E o Guarani conseguiu aí, vinha, né, de alguns empates e conseguiu a primeira vitória jogando em casa, né, jogando no Brinco de Ouro, e essa vitória que levou a equipe bugrina o grupo dos 8 classificados que disputam a próxima fase, né? O Guarani venceu a equipe do Batatais que era até então, que é a líder, né, do Campeonato Paulista da Série A2, e conseguiu entrar no grupo dos 8. E no dia 24, na quarta, o Guarani enfrentou a equipe do Rio Branco e não saiu do empate aí por 1-1, continua então aí no grupo, mas precisa somar pontos para ficar mais próximo ali dos 4 primeiros, para não chegar nas últimas rodadas dependendo aí de 3 pontos para avançar. Então precisa de adquirir aí mais pontos para ficar mais tranquilo na tabela, né? E aí a gente vai passando mais notícias aí da equipe bugrina rumo ao acesso à Série A1. E é importante que o Guarani suba, né, que a Ponte se mantenha na primeira divisão, para que a gente volte a ver aí mais derbys, né? O torcedor de Campinas que sempre vivenciou, que sempre conviveu, né, com os jogos, com os derbys que movimentavam muito a cidade, ultimamente não estão mais, né, vendo aí esses jogos, né, um jogo tão tradicional aqui do interior, mas vamos torcer aí para que em 2016, na próxima temporada, a gente possa estar acompanhando jogos aí de Ponte e Guarani. Beleza? A gente está chegando já no intervalo aí, né, no primeiro bloco, no fim do primeiro bloco, né? No segundo bloco a gente continua falando aí de Campeonato Paulista, né? Vamos trazer aí detalhes da vitória do São Paulo. São Paulo que vinha de uma crise, de uma pequena crise, e a gente vai trazer detalhes aí. Ontem, né, na sexta rodada, o São Paulo venceu por 2-0, e vamos trazer tudo com detalhes aí, né? Torcida ainda pegando no pé do Michel Bastos, isso a gente já confere no segundo bloco. Beleza? Vamos ouvir um pouco de música e retornamos já já para o segundo bloco do programa Loucos por Esportes. Vou pedir pra você voltar, vou pedir pra você ficar. Eu te amo, eu te quero bem. Vou pedir pra você gostar, vou pedir pra você me amar. Eu te amo, eu te adoro, meu amor. A semana
você vem. Não te troco nesta vida por ninguém, porque eu te amo, eu te quero bem. Acontece que na vida a gente tem ser feliz por ser amado por alguém, porque eu te amo, eu te adoro, meu amor. A semana inteira fiquei esperando pra te ver sorrindo, pra te ver cantando. Quando a gente ama, não pensa em dinheiro, só se quer amar, se quer amar, se quer amar. De jeito maneira, não quero dinheiro, quero amor sincero. Isto é que eu espero, vida mundo inteiro. Não quero dinheiro, eu só quero amar, só quero amar. A semana inteira fiquei esperando pra te ver sorrindo, pra te ver cantando. Quando a gente ama, não pensa em dinheiro, só se quer amar, se quer amar, se quer amar. De jeito maneira, não quero dinheiro, quero amor sincero. Isto é que eu espero, vida mundo inteiro. Não quero dinheiro, eu só quero amar. Voltamos então para o segundo bloco do programa Loucos por Esportes, né? A gente estava falando no primeiro bloco aí de Ponte Preta, de Guarani, só para acertar aqui o que eu tinha falado a respeito do Guarani. O Guarani teve 2 jogos, né, seguidos em casa, venceu o Batatais, entrou, né, no grupo dos 8 e na quarta-feira empatou contra a equipe do Rio Claro, né? Então o Guarani está com 14 pontos em 8º lugar, tá tudo embolado, né? Se o Guarani tivesse vencido, já ia assumir a vice-liderança com 16 pontos, né? Mas mais um empate dentro de casa impossibilitou e manteve o Guarani no grupo dos 8, só que em 8º. Então é torcer aí para que venha também somar pontos aí e não ficar, né, dependendo de resultados para ficar de vez nesse grupo dos 8. E aí, falando um pouco aí da vitória do São Paulo ontem, São Paulo que venceu a equipe do Novo Horizontino por 2-0, né? E a manchete da equipe do São Paulo mostra bem aí, né, a situação da equipe do Morumbi, né? A resposta veio na bola, né? São Paulo que continua ainda jogando no Pacaembu, na 6ª rodada jogou para menos de 4.000 torcedores. A torcida do São Paulo não compareceu, né, praticamente aí ao Pacaembu, né, 3.300 torcedores, né? Grande parte desse número foi ao Morumbi para protestar, enfim. E o jogador-alvo aí foi o Michel Bastos, né? Mas falando do jogo em si, o São Paulo teve um primeiro tempo aí bem superior à equipe do Novo Horizontino, que quase não chutou a gol, não teve muita chance. E o São Paulo dominou a equipe aí do Novo Horizontino, não teve muitos problemas para vencer o jogo. No segundo tempo caiu um pouquinho de rendimento, mas não sofreu risco aí. A equipe do Novo Horizontino cresceu um pouquinho, mas nada demais, nada para ameaçar, né, a vitória da equipe paulista. E o que aconteceu nesse jogo de mais interessante foi o comportamento da torcida do São Paulo, né, que primeiro que eles entraram lá com apitos, né? E toda vez que o Michel Bastos pegava na bola, soava aí, né, o som desse apito como forma de protesto, e foi uma coisa fora do normal, assim, né? Pequena parte da torcida apoiando o Michel e a maioria, torcida organizada, vaiando, protestando
contra o Michel Bastos, que fez, né, uma boa partida. Se fosse para dar uma nota ontem para a equipe de São Paulo como um todo, seria uma média de 6, uma nota 6, enfim. Não jogou muito bem, mas também a equipe do Novo Horizontino também não foi aquelas coisas. Então foi um jogo muito tranquilo para o São Paulo, que não exigiu grande apresentação, mas por outro lado não sofreu muito susto e nada do tipo. E a torcida, observando que não seria, né, um jogo difícil, resolveu pegar um pouco no pé da torcida, protestar aí contra o técnico, mas o alvo mesmo foi o Michel Bastos, que ontem entrou. O jogo anterior ele não tinha jogado, né, foi uma opção do técnico do São Paulo não colocar, né, o São Paulo não vinha num momento bom, veio da derrota para o Corinthians no Campeonato Paulista e na estreia da Libertadores perdeu jogando em casa. Então a torcida com muita bronca do time. No jogo anterior o São Paulo venceu, né, no Campeonato Paulista. Michel Bastos não jogou e aí a faixa de capitão foi para o goleiro Denis, e ontem no seu retorno ele volta, mas não como capitão do time, né? E logo após o jogo ele deu uma declaração, né, falando que não ia rebater mais os torcedores, porque da última vez a torcida interpretou de uma maneira errada, e por isso essa bronca toda. E o interessante é que nos 2 gols, né, que aconteceu, o Michel Bastos fez um gol de pênalti na jogada em que ele mesmo deu o passe para o atacante Rogério. O goleiro acabou derrubando o Rogério dentro da área, ele pegou a bola, cobrou, e na comemoração reuniu todo o elenco ali, foi até o banco de reserva, então comemorou ali só com o elenco, com os jogadores. Para mim foi uma forma não de dar as costas para a torcida, mas de priorizar a união da equipe ali naquele primeiro momento que o São Paulo vem passando por essa situação mais conturbada. E no segundo gol do Rodrigo Caio, a cena foi parecida, né? A comemoração foi mais interna, né? Lembrando que o São Paulo estava com um problema interno entre jogadores, né? A turma do Lugano, a turma do fulano, enfim. Vazou aí que o elenco estava meio rachado. E aí como resposta, né, o pessoal se uniu ali e acabou comemorando o gol, banco de reserva, enfim. Foi uma situação, parece que agora, né, as coisas podem começar a voltar a andar nos caminhos normais na equipe do São Paulo. Os outros jogadores, lógico que saiu em defesa do Michel Bastos, né, o Rodrigo Caio também deu uma declaração falando que o Michel mostrou que é um grande jogador, que tem a cabeça no lugar, e trabalhar e mostrar dentro de campo que aí a torcida vai reconhecer o trabalho e vai voltar a aplaudir a equipe do Tricolor. Quem acompanha aí, principalmente os torcedores são paulinos, já conhece bem o comportamento da torcida, né, de quando o time não está muito bem. A torcida de São Paulo não tem essa característica de apoiar, e aí críticas e protestos no Morumbi. Então isso os jogadores já estão bem cientes e acostumados, e na declaração dos jogadores era parecida, era a mesma coisa, de que tem que trabalhar e conseguir mostrar dentro de campo para a torcida ver o resultado e aí sim começar a apoiar. Os próximos jogos aí da equipe do São Paulo, né, pelo Campeonato Paulista, o São Paulo vem até Campinas, né, para enfrentar a equipe da Ponte Preta na 7ª rodada. Na 8ª rodada, a equipe do São Paulo joga no Pacaembu contra o Mojimirim. E na 9ª rodada,
o São Paulo enfrenta no Pacaembu a equipe do São Bernardo. Então são 3 jogos, né, pelo Paulista, né, sábado, quarta e sábado. E aí, na quinta-feira, no dia 10 de março, São Paulo vai até a Argentina, no Monumental, para enfrentar a equipe do River Plate, jogo válido pela Libertadores, né? Esse é o jogo em que toda a comissão, jogadores, diretoria e torcida esperam aí uma vitória. Por quê? São Paulo perdeu o primeiro jogo em casa e os próximos 2 jogos do São Paulo na Libertadores são fora. Então são 6 pontos a ser disputado, né? Vai jogar contra o River fora e depois pega o Tijuana. Então são 2 jogos difíceis, né? Só de estar jogando fora do Brasil já tem uma dificuldade por ser a Libertadores, tem a pressão, né, dos times sul-americanos. Então São Paulo tem um grande desafio na Libertadores, justamente por não jogar em casa nas próximas 2 rodadas e teria aí, né, que no mínimo tentar somar 4 pontos, né, vencendo um jogo ou empatando o outro, enfim. Então é uma tarefa aí difícil. A gente sabe a dificuldade que é enfrentar, né, a equipe do River Plate jogando lá no Monumental, mas o São Paulo terá que superar e terá que contar com o apoio do seu torcedor para que venha conseguir aí um belo resultado nessas 2 próximas rodadas da Libertadores jogando fora, e para que tenha uma certa tranquilidade, né? Seria até um desastre o São Paulo não conseguir somar ou somar menos que 3 pontos nesses 2 jogos, porque daí já daria o segundo turno, né? Então, após esses 2 jogos, já seriam jogos do segundo turno. E aí o São Paulo teria 2 jogos em casa e definiria o último jogo jogando na altitude. Então, decidiria jogando fora, né? Então, por isso que é importante o São Paulo estar somando o máximo de pontos possíveis nessas 2 partidas da Libertadores. Então é isso, torcedor são paulino, apoiar, né? Nesse momento São Paulo vem de 2 vitórias, estamos aí, né? Podemos até considerar começo de temporada. O São Paulo, pelo que eu estou acompanhando aí, não está definido ainda, né? A parte ofensiva, ora joga Caleri, ora joga Rogério, ora joga Allan Kardec, né? Então tem o Centurion também. Então São Paulo tá tendo ainda esse rodízio, né? Tá encontrando a melhor maneira de jogar e às vezes não vai apresentar um espetáculo, um bom futebol, mas é importante as vitórias virem para dar mais confiança para a equipe. E nesse momento é importante também, né, o torcedor estar do lado da equipe do São Paulo, que é essa união aí que vai fortalecer mais ainda o trabalho, mais ainda o São Paulo dentro das competições. E mais uma notícia do São Paulo para quem gosta aí, né, de estar por dentro de tudo. São Paulo ontem fechou aí, né, com a Rede Globo direitos autorais, direito de imagem, cerca de 60 milhões aí por ano, né? Isso vai entrar aí para valer mesmo a partir de 2018, né? Uma nota aí pro torcedor são paulino. Beleza? Vamos falar, vamos só aproveitar para passar os resultados dos jogos, né, que ocorreram aí, e a gente já passa também a classificação. Então hoje, dia 25, ainda tem, né, completa ainda a 6ª rodada. Para completar ainda, né, a 6ª rodada tem
3 jogos, aliás, para completar. Na sexta rodada, então, no dia 24, teve o jogo do Linense contra o Água Santa. O Linense venceu por 4-0. O Capivariano venceu por 2-0 a equipe de São Bernardo. O Botafogo perdeu em casa para a equipe do Red Bull por 2-0. São Paulo venceu 2-0 a equipe do Novo Horizontino. São Bento e Corinthians ficou em 1-1. E a Ponte Preta venceu a equipe do Audax por 3-1. Joga ainda, né, hoje dia 25, o Ituano contra o Ferroviário, Santos e Mojimirim. O 15 de Piracicaba enfrenta o Palmeiras e tem o jogo do Oeste e Rio Claro. Essa então é a sexta rodada completa. E os grupos, né, mudou aí então um pouco a classificação. No grupo 1, vou falar a classificação aqui, os 2 primeiros. No grupo 1, o São Bento lidera com 10 pontos. E em seguida vem o Linense com 10 pontos também, né? O Santos tem a chance aí de vencer a partida de hoje e chegar aos 12 pontos liderando o grupo A. No grupo B, o Palmeiras, que ainda joga nessa rodada, tem 6 pontos, pode chegar a 9 se vencer. A Ponte Preta, que venceu do Audax, encostou aí com 6 pontos. O mesmo número de pontos tem o São Bernardo, brigando aí, né, por essas 2 vagas para avançar para a próxima fase. No grupo C, a Ferroviária tem 10 pontos. A equipe da Ferroviária, São Paulo, também com 10 pontos na segunda colocação. E o Audax, que perdeu para a Ponte Preta, está nessa briga aí também com 9 pontos, todos com 3 vitórias. E Ferroviária e São Paulo com um jogo a menos. E no grupo D, o Corinthians segue líder com 14 pontos, seguido do Água Santa com 10 pontos. A equipe do Mojimirim está com 7 pontos e também está na briga pela segunda colocação ou as 2 vagas que dão acesso aí à próxima fase. Beleza? As notícias, a gente vai fazer mais um intervalo, ouvir um pouquinho de música e na volta a gente vem para o terceiro e último bloco, falar um pouco do empate da equipe do Corinthians, né? Falar da situação do Ricardo Oliveira no Santos, né? E também do retorno do Anderson Silva aos rings, né? De volta aí ao octódromo no MMA. Beleza? Vamos aí para o intervalo e voltamos para o terceiro e último bloco. Que país
Estamos de volta então para o terceiro bloco do programa Loucos por Esportes. A gente já está encerrando aí a nossa programação, né? O último bloco a gente vai falar um pouco do empate da equipe do Corinthians, né? Falar do Santos, que joga hoje também nessa sexta rodada, dia 25, e do retorno, né, do Anderson Silva aí, que vai para mais uma disputa aí na sua carreira. A gente já fala então um pouco do Anderson, só para o torcedor corintiano acompanhar também notícias aí do Corinthians. Corinthians que enfrentou na sexta rodada a equipe do São Bento e saiu com mais um empate, né? O Corinthians já havia empatado seu jogo anterior, acaba empatando também contra a equipe do São Bento, né? O Corinthians que saiu perdendo no primeiro tempo. Primeiro tempo, para quem assistiu o jogo pôde conferir que o Corinthians teve alguma chance, São Bento teve e marcou. E no segundo tempo que o Corinthians dominou dominou completamente, aí 70% da posse de bola. O Corinthians acabou dominando a segunda etapa, né, do jogo, e no final acabou aí aos 43 do segundo tempo, mais ou menos, acabou chegando ao empate com o gol do atacante André, né, o André que já havia estreado pela equipe do Corinthians, jogou contra o São Paulo e ontem conseguiu marcar o seu primeiro gol aí, né? O Corinthians apresenta um pouco ainda de dificuldade no seu poder ofensivo, né? Ontem, assim como no jogo passado, abusou aí de perder gols, né? Teve cerca de 15 mais ou menos finalizações aí. Então precisa aí melhorar um pouco isso. O time acaba criando boas chances de gol, mas na hora de concluir acaba pecando aí no último chute, no último passe, né? E é o que prejudica a equipe no decorrer da partida, né? O Corinthians ontem jogou o Corinthians jogou com alguns, né? Não jogou todos os titulares, né? Os considerados titulares, né? Por exemplo, no gol jogou o Matheus Vidotto, né? O Cássio acabou não jogando, aí jogaram o Edilson na lateral, Felipe e o zagueiro Balbuena, e do lado direito jogou o Guilherme Arana. No meio de campo jogou o Williams, Giovanni Augusto, Maicon e Guilherme, Romero e André, né? Jogaram também, entraram Rodriguinho, Luca e o atacante Luciano, que ficou aí um tempo fora por lesão, acabou voltando e acabou até atuando bem, né? O atacante Luciano, que veio de uma lesão no joelho, ontem teve aí a reestreia. Então com essas peças aí, né, esses jogadores considerados não titulares, o Corinthians acabou sofrendo um pouquinho, né, o primeiro tempo. O primeiro tempo foi um jogo muito amarrado, né? O Corinthians conseguiu ali fazer uma troca de passe. A equipe do São Bento conseguiu pressionar um pouquinho a equipe do Corinthians, fazendo uma marcação mais no campo de defesa do Corinthians e dificultando um pouco essa saída de bola. Mas aí no segundo tempo prevaleceu mesmo a superioridade da equipe alvinegra, que conseguiu o empate. No final teve até uma chance com o André também, que acabou pegando mal na bola, e não saiu aí aliás, conseguiu ficar com o empate em 1-1, né? O Corinthians, que também está disputando a Taça Libertadores, né? Já na próxima rodada joga em casa, joga na Arena Corinthians, e por isso aí, né, que até poupou, né, alguns jogadores, né? Para quem não sabe, o Elias, né, tá lesionado, não jogou, mas Bruno Henrique, alguns outros jogadores
acabaram sendo poupados. Próximo jogo da equipe do Corinthians pelo Campeonato Paulista, na 7ª rodada, a equipe do Corinthians recebe na Arena a equipe do Oeste. Na 8ª rodada, a equipe do Corinthians joga contra o Santos na Vila Belmiro, um clássico na Vila Belmiro. E na 9ª rodada, o Corinthians enfrenta a equipe do Botafogo de Ribeirão. E pela Libertadores, já na próxima quarta-feira, dia 2, o Corinthians joga na Arena contra a equipe do Santa Fé. O Corinthians venceu o primeiro jogo jogando fora contra o Cobresal e enfrenta agora a equipe do Santa Fé, que empatou contra a equipe do Cerro Porteño. É importante essa vitória do Corinthians, né? Primeiro porque está jogando em casa, com o apoio da sua torcida, e aí tem a chance também de se isolar na liderança e chegar a 6 pontos em 2 jogos e ter um pouco mais de tranquilidade no decorrer aí dessa primeira fase. Então, para vocês aí, torcedores do Corinthians, está acompanhando, o Corinthians vem fazendo, né, esse rodízio, mas eu acho que já está na hora do Tite já colocar uma equipe aí considerada titular e dando mais condição aí de jogos, né, para que essa equipe consiga aí o entrosamento ideal e para acabar não acontecendo o que aconteceu no ano passado, né? O Corinthians que iniciou bem a Libertadores e depois foi caindo de produção e chegou a ser eliminado pela equipe do Guarani do Paraguai em plena arena. Mas o Tite é um técnico aí que já tem uma certa bagagem, uma certa experiência, vai conseguir alinhar aí sua equipe para que no decorrer da competição já esteja com uma equipe montada, definida para a Libertadores e para a sequência também do Campeonato Paulista. Beleza? E falando, né, também aí da equipe da Vila Belmiro, né, o Santos enfrenta hoje, joga aí pelo Campeonato Paulista. O Santos que ainda, né, não começou ainda a Copa do Brasil. O Santos, né, nesse primeiro semestre disputa a Copa do Brasil e Campeonato Paulista. O Santos enfrenta aí hoje às 19h30 a equipe do Mogi, né? Hoje a programação do Santos era fazer uma homenagem para o Ricardo Oliveira, que completaria 100 jogos pela equipe do Santos, mas eis que surge uma proposta da China e acaba melando aí, né, essa programação que a diretoria tinha preparado, e o presidente do Santos se reuniu aí com o Ricardo Oliveira e com os seus representantes, né? E nessa reunião aí o Ricardo coloca a vontade dele sair do Santos e ir jogar no time da China, o Beijing, né? O time que conta com os brasileiros Renato Augusto e Ralf, ex-Corinthians. E aí, diante dessa negociação, diante dessa situação, né, foi definido que o Ricardo Oliveira não joga, né, nesse jogo contra o Mogi, até que se resolva esse impasse aí, se ele sai ou não sai da equipe da Vila Belmiro, né? Qual que é a situação? A equipe da China fez uma proposta, né, e definiu aí um valor de 12 milhões de euros, cerca aí de 53 milhões de reais pelo atacante. O Santos, a diretoria do Santos esperava uma proposta oficial da equipe da China, né, que não veio. E essa proposta veio diretamente ao jogador. E isso frustrou bastante aí, né, a diretoria, né, que está até tentando entrar com um recurso junto à FIFA, né, por assédio em cima do jogador. Mas o problema maior é que a janela de transferência ela se encerra, né, dia 25, na data de hoje, e até a data de hoje
o Santos teria que receber uma proposta oficial pela equipe da China, né? E se isso não ocorrer, o Ricardo continua no Santos e pode ser transferido no segundo semestre, em meados de agosto mais ou menos, quando abre a janela de transferência, né? A diretoria tenta fazer um contato, né, com a equipe da China, que isso vai ser um negócio bom tanto para o Ricardo Oliveira, que o salário vai render cerca de 1 milhão de reais, aliás, por mês, tanto para a equipe do Santos, que também morde um dinheiro aí com essa negociação. São 53 milhões de reais nessa transação. Vai uma parte muito boa para a equipe do Santos, né, para os cofres aí da equipe do Santos. Então a diretoria também tenta agilizar nessa negociação para que dê certo para ambas as partes, tanto para o Santos, tanto para a equipe da China, como para o Ricardo Oliveira. E o curioso é que quem indicou, né, o atacante Ricardo Oliveira foi o meia Renato Augusto, né, que jogou até o ano passado, foi campeão brasileiro pela equipe do Corinthians, né? Lá a equipe conta com o Renato Augusto e o Ralf. E o Renato Augusto indicou aí o Ricardo Oliveira. Na verdade, ele indicou 3 atacantes, né? Quando questionado sobre bons atacantes aqui que atuam no Brasil, o Renato Augusto citou, né, o nome do Lucas Pratos, que está no Atlético Mineiro, citou o Paulo Guerreiro, que jogou junto com ele, e também citou o Ricardo Oliveira. E aí a equipe da China veio atrás do Ricardo Oliveira. Então ainda está nesse impasse, e aí assim que definir, né, o futuro aí do Ricardo Oliveira, a gente traz para vocês aí em primeira mão, para o torcedor santista ficar sabendo se vai contar com o artilheiro ou não. Mas foi uma pena, né? Poderia entrar hoje, né, no jogo contra o Mogi e ser homenageado aí com 100 jogos com a camisa do Santos. O Ricardo mesmo falou que nunca completou 100 jogos por nenhuma equipe, né? Sempre com lesões e transferências, enfim. Pelo Santos ele ia completar 100 jogos com a camisa do Peixe. Mas a gente dá aí o retorno para vocês, tudo sobre essa transação. Mais um jogador brasileiro com destino ao futebol chinês. Saindo do Brasil e indo para Londres, a gente fala um pouco do retorno, né, do Anderson Silva, do Spider, que retorna ao octódromo, né? Falando ringue, mas é o octódromo. E o Anderson Silva ficou mais de um ano, né? Para quem não se lembra, ele ficou mais de um ano afastado, né? Por conta do doping, foi flagrado aí, estava usando algumas substâncias não permitidas, né, nessa modalidade, e ficou suspenso, né? Mesmo com esse tempo todo aí, o Anderson se manteve não, né? Está em 6º lugar aí na colocação do ranking da categoria do peso médio. Ele que já segurou, acho que por 7 anos, né, esse cinturão. Perdeu para o Chris Weidman, né? No retorno teve aquele acidente, fraturou a perna quando foi dar um golpe aí com a perna, fraturou a perna, ficou um tempo fora, voltou aos rings, venceu a luta, mas foi pego no exame antidoping. E no sábado, dia 27, ele vai enfrentar aí lá no UFC Londres, enfrenta o Michael Bisping, né? Já teve aí um encontro, os dois um encontro, né, provocando o outro, aquele encontro típico aí que eles fazem, né, uma provocação saudável. Ele provocou o Anderson, né, que foi pego no exame antidoping. O Anderson rebateu dizendo que ele nunca foi campeão, nunca teve um cinturão. É uma provocação, uma disputa ali saudável, né? No final
O Anderson mandou beijinho, abraçou, enfim, toda aquela provocação que o brasileiro fez. Isso serve para apimentar um pouco mais o combate aí entre os dois peso médio, né? E o desejo aí do Anderson, lógico, é recuperar o cinturão. Vencendo essa luta, ele tem mais 2 lutas ainda para chegar a disputar o cinturão e quem sabe recuperar novamente. Hoje o atual campeão é o Luke Rockhold. Então vamos torcer para que o Spider volte a levantar o cinturão, né? Um brasileiro aí representando o nosso país no MMA. Beleza? Então chegamos aí ao fim do nosso programa Loucos por Esporte. Espero que vocês tenham gostado, tenham acompanhado a gente. E voltamos então na próxima semana, trazendo as notícias, as principais notícias aí do esporte, do seu clube, do seu time de coração. Até breve e nos encontramos no próximo programa.
Ouvintes, não percam Loucos por Esportes. Informação, comentários, entrevistas e muito mais.